Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Estação da Célula, o Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4, Redefinindo Perdição. O versículo básico que nós vamos falar hoje é Lucas, capítulo 15, no versículo 28, que diz assim: o irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. Hoje, basicamente, o título, da nossa mensagem, o subtítulo, digamos assim, seria a raiva e a superioridade. A raiva e a superioridade, né? O foco da mensagem desse capítulo, da mensagem dessa semana, é Jesus nos mostrando que o estado de perdição do irmão mais velho é tão perdido, é tão ruim quanto do irmão mais novo. Só recapitulando, o irmão mais velho é aquele que ficou em casa, o irmão mais novo é aquele que pegou os bens do pai e saiu, e Jesus ele está querendo nos ensinar, porque o foco dessa parábola, o foco dessa mensagem que Jesus está dizendo, ele está nos trazendo é para os fariseus, né, os hipócritas, os religiosos da época. Então, o que Jesus ele está nos apresentando, ele vai nos apresentar ao longo dessa história, é que o estado de perdição do filho mais velho, aquele que ficou em casa, é tão errado, ele está tão perdido quanto o filho que saiu de casa, né? O filho mais novo. E muitas vezes a gente tem o costume de focar naquele que saiu. Tem o costume de focar no filho pródigo, aquele que abandonou o pai, que pegou as coisas e foi embora. Mas Jesus ele está nos redirecionando a olhar para o filho que ficou e ver que ele, o que ficou, está tão errado quanto aquele que foi embora. Nessa parábola, é como se fosse um resumo das duas parábolas anteriores que Jesus ele contou. Em Lucas capítulo 15, no capítulo inteiro, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida. Então ele conta a parábola que um pastor, quando ele viu uma ovelha que se perdeu, ele deixa as 99 ovelhas num canto e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. A gente já ouviu falar muito dessa parábola, tem até a música, né, que fala muito disso. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da moeda que se perdeu em casa e foi encontrada. E a terceira parábola é quando ele pega, basicamente, ele junta a primeira e a segunda na do filho pródigo. Então a gente vê a primeira parábola, a ovelha que se perdeu no meio do caminho, né, que acabou se distanciando do grupo, seguiu caminhos diferentes, seguiu rumos diferentes e se perdeu. A gente vê a outra parábola onde Jesus fala de uma moeda que se perdeu em casa e na do filho pródigo, que a gente vê os dois casos. O filho que se perdeu, o filho que se distanciou, o filho que seguiu outro caminho e o filho que estava na casa e também se perdeu. Então, Lucas capítulo 15, a gente vai ver essas 3 parábolas. O filho pródigo é como se fosse um resumo, né, uma conclusão, digamos assim, dessas 2 parábolas que Jesus contou no início do capítulo 15. E basicamente o que a gente vai tratar, e estamos tratando aqui, né, o que é de fato a perdição. Eu acho que é uma reflexão que você, líder, pode ter na sua casa, na sua célula, né, pode ter dentro do seu coração o que de fato significa estar perdido. A gente tem aqui, novamente, os 2 contextos. O contexto do filho mais novo, aquele que pega os bens do pai, aquele que pega a herança do pai e sai, e vai para fora, e se perde no caminho, se perde nas suas emoções, se perde nos seus sentimentos, se perde nos seus desejos, e abandona o pai, deseja a morte do pai, pega a herança que é do pai e sai da casa do pai. Então a gente vê esse filho mais novo que se perde em seus comportamentos, então a gente vê que é algo totalmente externo, então a gente vê atos de indisciplina, vê atos de insensatez, é aquele irmão que se perdeu pelo caminho, aquele irmão que apostatou muitas vezes, aquele irmão que abandonou a fé, aquele irmão que parou de frequentar a célula, aquele irmão que parou de frequentar a igreja. Muito provavelmente você conhece alguém assim, que por algum período da vida foi na igreja, depois acabou abandonando, acabou se perdendo em seus desejos, em seus prazeres, em suas próprias vontades, nos seus próprios sonhos, e acabou então se afastando dos caminhos do Senhor, né? Acabou se perdendo ali mais por seus comportamentos externos. O filho mais novo, essa perdição é uma perdição que é mais visível, é uma perdição no qual nós conseguimos enxergar, nós conseguimos encontrar, né? A gente consegue perceber quando aquele irmão começa a se distanciar, começa a parar de frequentar células, começa a parar de frequentar os cultos e
quando vai se ver, já se vê perdido ali nos seus caminhos. Essa é a característica da perdição do filho mais novo. Mas tem uma outra perdição que é basicamente o foco dessa lição, né? Que é, tanto que o versículo que a gente leu está falando do irmão mais velho, né? O irmão mais velho ficou com raiva e se recusou-se a entrar. E o irmão mais velho, ele é uma perdição um pouco mais sutil. Por quê? É uma perdição um pouco mais interna. É algo que aos olhos comuns, aos olhos humanos, digamos assim, não é perceptível. Porque é alguém que está na casa do Pai, é alguém que está na igreja, está nas células, está nos eventos, está no voluntariado, está nos ministérios, muitas vezes está até nas lideranças, mas está perdido mesmo assim. Por quê? É alguém que ainda não conheceu o coração do Pai. É alguém ainda que não teve um momento e buscou ter esse momento de conhecer de fato ao Pai e se irritou com a volta do irmão, se irritou com a vida do irmão. Enfim, a gente vai tratar um pouco aqui sobre essa perdição do irmão mais velho, para a gente tentar entender como que eu posso estar perdido estando na casa do meu pai, como que eu posso estar perdido estando ainda do lado do meu pai. Basicamente é o que nós vamos tratar um pouquinho nessa aula, que você pode passar para sua célula também quando você estiver falando a respeito desse tema, tá? Então nós vamos falar aqui algumas características, né? Ao longo do capítulo vamos falar algumas características do irmão mais velho, que é aquele irmão que se perde de uma maneira sutil, aonde dificilmente a gente consegue perceber a olho nu, porque, mais uma vez, ele continua seguindo os padrões corretos, né? Seguindo os caminhos corretos e as regras corretas. Então vamos lá, vamos falar de algumas características desse irmão mais velho. Primeiro, a gente consegue ver a raiva, né? Que foi o versículo aqui, que o irmão ficou com raiva. Você consegue perceber que todas as palavras desse irmão mais velho, citado nessa parábola, são cheias de amargura, são cheias de dor, são cheias de ódio. Ele ficou bravo, o irmão mais velho, por não acontecer aquilo que ele queria de fato. Claro que teve todo o contexto da saída do irmão, da dor do irmão, do que o irmão fez com o pai, de ver o pai sofrer. Só que no coração do irmão mais velho, ele não estava desejando e ardendo em compaixão pela vida do seu irmão para que ele voltasse para a casa do pai. Ele queria que o irmão lhe pagasse aquilo que lhe foi tirado. Ele queria que o irmão sofresse e que a justiça de Deus caísse sobre a vida dele e que ele pagasse por tudo aquilo que ele fez. Então, quando ele volta, o irmão mais novo volta, ele é abraçado, recolhido, amparado e amado pelo pai, não era algo que ele queria, não era algo que ele imaginava, não era algo que o irmão mais velho desejava ver. E com isso, ele acabou ficando completamente amargurado, frustrado e muito bravo. Ele ficou bravo porque não aconteceu aquilo que ele queria. E aí, uma reflexão, né? Quando na nossa vida não acontece aquilo de fato que a gente deseja, como que nós ficamos? Nós ficamos tristes ou nós ficamos com raiva? Vai ter muitos momentos da nossa vida que a gente vai ver pessoas que a gente acha, por nosso próprio julgamento, que não mereciam sucesso, ter sucesso, ou então algo que a gente queria muito que acontecesse e isso não acontece, ou algo que a gente não queria que acontecesse e isso acontece. Qual que é o nosso estado em relação a isso? A gente acaba ficando frustrado, triste, a gente acaba ficando chateado, com raiva. Qual que é a nossa reação? Qual que é a sua reação? Eu convido você, líder, a fazer essa reflexão e a passar essa reflexão até para sua célula. Qual que é a sua reação diante de um acontecimento negativo para você? Seja algo bom para você ou ruim para você, mas qual que é a sua reação quando as coisas não acontecem da maneira como você espera? Porque se você acaba achando que é o que aconteceu com o irmão mais velho, que a sua vida ela está à altura dos padrões divinos, à altura dos padrões de Deus, você com certeza ficará nervoso quando as coisas derem errado. Esse é um dos maiores erros do irmão mais velho. É um dos maiores erros que eu e você podemos ter. É achar que nós estamos à altura dos padrões de Deus. Nós estamos à altura do cumprimento da lei, do cumprimento das regras. Eu vou na igreja bonitinho, frequento as células bonitinho, faço minha devocional bonitinho, leio tudo certinho, tenho uma vida regrada de santidade, busco isso, busco aquilo. E eu acabo achando que por eu conseguir ter essa regra e essa vida moral boa, eu consegui completar esse padrão de qualidade, eu tenho o selo de qualidade do Espírito Santo ali, as coisas não podem dar errado. E quando dá errado, eu acabo ficando nervoso, porque eu acho que não é justo eu cumprir com tudo isso
e as coisas não saíram da maneira como eu esperava. Foi o que aconteceu com o irmão mais velho. Ele não achou justo ele ter ficado ao lado do pai, trabalhando com o pai dele ali, ajudando o pai dele, servindo, amparando, confortando o coração do pai dele quando o irmão dele estava gastando todo o dinheiro, e quando ele volta, o irmão dele é recebido em amor. Não era isso que ele queria, então ele se sentiu injustiçado, se sentiu extremamente nervoso. Porque o irmão mais velho, a característica desse irmão mais velho que Jesus está falando é de alguém que vive uma vida centrada na moralidade, que vive centrada numa vida moral, ou seja, foca somente em si, em cumprir regras, em cumprir objetivos e aos olhos dos outros parecer que é uma pessoa correta, uma pessoa boa. Então o foco dele está somente para si. Aqui você vai ver a história de uma mulher que ela contou, a Elizabeth Elliot, ela conta um apócrifo. Apócrifo é algo que é uma história de Jesus, mas que não está na Bíblia, então não é uma inspiração divina, não é uma palavra de Deus, e ela conta simplesmente uma história, um conto, né, onde ele fala que Jesus chegou nos seus discípulos, né, e falou assim: olha, eu queria que vocês carregassem uma pedra por mim. E aí então os discípulos começam a procurar a pedra, né? E Pedro, se achando o esperto, ele vai e pega uma pedrinha pequena, guarda no bolso e continua a caminhada. E aí chega ali perto do meio-dia, Jesus ele pega os seus discípulos e fala assim: olha, agora peguem essas pedras que vocês pegaram, levantem elas para o alto, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar ao Senhor, e essas pedras vão se transformar em pão e esse será o alimento de vocês. E as pedras, e assim foi, né? E as pedras que eles pegaram foram transformadas em pão e eles almoçaram aquela pedra que tinha sido transformada em pão. E Pedro, com uma pedrinha pequenininha que ele tinha pegado, né? Ele foi e comeu só um pouquinho. Aí acabou o almoço, Jesus reuniu os discípulos de novo e falou assim, novamente: olha, peguem uma pedra por mim, peguem e carreguem uma pedra por mim. Então os discípulos foram de novo pegar a pedra e Pedro já pensou, falou: ó, agora eu já saquei de Jesus, né? Eu vou pegar uma pedra maior, porque agora no jantar eu vou comer bem. Então ele foi, pegou uma pedra enorme, aquela pedra que estava até difícil dele carregar, e foi caminhando com ela até a hora que Jesus pediu para eles pararem. Foi caminhando com essa pedra de uma maneira muito pesada, muito difícil. E quando chega na hora do jantar, Jesus fala: olha, então agora pega essa pedra que vocês trouxeram e joguem ela no rio. E aí depois Jesus continua a caminhada. E Pedro ficou indignado, os discípulos ficaram indignados sem entender, né, o porquê aquilo e tal. E aí Jesus virou para eles e falou assim: olha, vocês não entenderam aquilo que eu pedi. Eu pedi para vocês carregarem uma pedra por mim. E a verdade é que o filho mais velho carrega as pedras por ele. Ele foca nele, ele pensa exclusivamente nele. Então eu vou carregar essa pedra pequenininha porque não me dá muito esforço. Eu vou carregar minha cruz, mas eu vou colocar uma cruz bem pequenininha para me carregar porque não me dá muito esforço. Mas quando eu descobriu que essa pedra que ele tem que carregar é uma pedra que vai dar alimento, vai trazer algum benefício próprio para ele, ele já muda toda a sua perspectiva. Não, agora eu vou carregar porque aí eu vou ter uma comida maior. Ou seja, o foco está no seu próprio benefício. Os irmãos mais velhos, eles acham que a sua bondade, por conta da sua bondade, por conta dos seus afazeres, por conta das suas atribuições, eles esperam que Deus lhe pague dividendos. Eles esperam receber algum dividendo, receber algo em troca. E se isso não acontece, se isso não de verdade algo que venha se realizar na vida dele, ele acaba ficando com raiva. Porque os irmãos mais velhos pensam somente em si, como a gente tem falado, eles se baseiam somente na sua própria autoimagem, eles se baseiam no trabalho árduo, no foco ali do serviço, e eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, numa retidão moral, sabe, em viver centralizado e focado ali numa vida, numa moralidade alta. E se acham muito inteligentes e muito espertos por isso, se acham acima da média, porque conhecem a Bíblia, já leram a Bíblia de cabo a rabo não sei quantas vezes, já frequentaram vários cultos, já serviram em vários ministérios, têm diversos dons, então acabam se sentindo superiores. Por isso que o tema hoje, que a gente vai falar, o subtema é sobre essa raiva que existe no coração do filho mais velho, por as coisas não acontecerem como ele gostaria, por não receber os dividendos pela sua bondade, e porque a sua bondade gera nele um senso de superioridade, um senso de que ele é melhor do que os outros, né? Então, quanto mais eu faço, melhor eu sou. Então, o meu senso de valor está baseado naquilo que eu faço, né? E aí ele sempre pensa, né, que ele jamais iria chegar
num nível de maldade como o irmão mais novo dele, como a outra pessoa. Eu jamais pecaria como o outro. Eu jamais erraria como o outro, né? Então eles acham, o irmão mais velho, que com seu histórico e a sua retidão moral, o seu comportamento correto sobre as coisas, vai lhe dar o direito de julgarem as pessoas, né? E a se sentirem superior aos outros. E é importante a gente trazer esse ponto. Por quê? É muito importante a gente entender que é impossível a gente perdoar uma pessoa se você acha que você é superior a ela. Então, o filho mais velho, além dele agir com raiva no coração e esse sentimento de superioridade, bloqueia nele o espírito do perdão. Bloqueia nele a possibilidade de agir em perdão. E Jesus ele nos ensina que ele fala que é um dos mandamentos é nós perdoarmos nossos irmãos assim como nós fomos perdoados. Então, se a gente não consegue exercer o perdão pela nossa superioridade, algo de errado está muito errado com a gente. Por isso que a gente precisa, de fato, olhar para o nosso interior e ver se nós não estamos agindo em superioridade, focando na nossa moralidade. E uma das características, né, a primeira que a gente ressaltou aqui, é essa da superioridade do irmão mais velho, que ele fica com raiva e se sente superior por conta da sua retidão moral, de achar que pela moralidade ele consegue resolver as coisas. Uma outra característica do irmão mais velho é que o irmão mais velho, ele sempre vai agir em submissão, mas não por amor. Ele vai agir em submissão, mas não por amor, mas sim por medo. Por medo. Ele vai agir não porque ele ama a Deus, não porque ele ama os próximos, mas ele vai obedecer por medo muitas vezes de ir para o inferno, por medo de não ir para o céu, por medo de Deus castigar ele aqui na terra, por medo dele não ser abençoado, por medo dele ser julgado e ele ser mal falado diante das pessoas. Ou seja, ele vive uma vida de escravidão. E o próprio filho mais velho, ele se vê assim, ele fala para o seu pai, fala assim, eu tenho trabalhado todos esses anos para você como um escravo. Ou seja, o filho mais velho, o religioso, aquele que está perdido dentro de casa, na verdade está agindo como um escravo e se vendo como escravo e vendo o Senhor não como um pai, mas sim como um servo. Né? Ele se vê o seu pai como um senhor e ele como um servo, perdão. Ele se vê como um escravo que precisa ali viver em obediência necessariamente, uma obediência pautada no cumprimento de deveres por medo. Essa é uma segunda característica da pessoa, do filho mais velho. Uma terceira, o filho mais velho ele tem objetivos completamente errados, ele tem focos completamente errados. Sabe por quê? Eles fazem pelo egoísmo, eles fazem pelo egocentrismo, eles fazem pensando somente em si. Os objetivos dele não estão em algo maior, não vão além dele mesmo, não estão focados no reino de Deus, não estão focados na vida do outro, não estão focados no próximo, mas sim no crescimento, na aparência dele. Então tudo que ele faz é para crescer o nome dele, tudo que ele faz é para que as pessoas reconheçam que ele é uma boa pessoa, que ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, esse senso de objetivo do filho mais velho está completamente errado. O filho mais velho pode até agir com gentileza, ele pode até ser gentil, mas ele faz isso para que dentro do viés religioso, né, dentro do viés daquilo que Deus espera, Deus possa abençoar eles e as pessoas possam o elogiar. Ou seja, eles fazem buscando bênção, buscando a aprovação das pessoas, buscando reconhecimento. Não fazem por amor, não fazem simplesmente preocupado com a vida do outro. Todas as suas ações altruístas e as suas gentilezas e as suas boas atitudes são para dentro dessa bolha religiosa, Deus possa abençoar eles. Essa é uma mentalidade do filho mais velho. Uma reflexão para você passar para você mesmo e para sua célula é: será que nós não temos agido como um filho mais velho? Será que nós não temos agido aonde as nossas atitudes são somente para barganhar com Deus, ao ponto de Deus ele falar assim, não, realmente você está fazendo tudo certinho, então eu vou te abençoar financeiramente, eu vou te colocar numa posição alta na empresa, eu vou te colocar em um ciclo de amizade muito bons, eu vou te levar para um passeio, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa. Quantas vezes a gente não acha que por nós trabalharmos tanto para Deus, nós devemos ser reconhecidos por Ele, ou então pelos outros, as pessoas virem até nós e darem o tapinha nas costas, falando glória a Deus pela sua vida, como você é uma boa pessoa, como você é importante. Quantas vezes a gente já não busca agir dessa maneira, com foco errado? Aqui vai contar uma história também de um rei, um agricultor e um nobre. E essa história é muito interessante. Vai falar que o agricultor
Ele tinha uma plantação e num certo dia nasceu um pé de cenoura e uma cenoura enorme. E aí a primeira coisa que ele fez foi pegar essa cenoura, que era uma cenoura enorme, a maior que ele já teve, e foi presentear o seu rei. Ele chegou até o rei e falou: olha, eu plantei, né, essa maior cenoura que eu já colhi na minha vida, eu quero honrar ao rei por todo o trabalho que o senhor tem feito por nós, eu quero dar ela de presente ao senhor. Então o rei, quando ele vê aquilo, ele se comove com aquilo, agradece, recebe esse presente, ele fala: olha, tem um terreno do lado do seu terreno ali que pertence a mim, eu estou lhe dando, para que você possa expandir o seu serviço e você possa plantar cada vez mais e colher cada vez mais, como um brinde também, um reconhecimento por tudo que você tem feito. E o rei então vai lá e dá uma terra para esse agricultor. E o nobre, aquele que estava do lado do rei, ao ver isso, falou: nossa, por conta de uma cenoura, o rei deu para ele uma terra, deu para ele um terreno, deu para ele algo grande. O que será que o rei vai me dar se eu der para ele algo muito maior do que uma cenoura? Então esse nobre foi lá, foi na sua casa, pegou os seus cavalos, pegou o seu cavalo mais bonito e trouxe até o rei e deu de presente ao rei, focando no quê? Pensando no quê? Se o agricultor deu uma cenoura e ganhou uma terra, eu vou dar um cavalo, eu vou ganhar algo muito maior. E aí, quando ele deu pro rei o rei não se alegrou, porque não foi algo do coração, não foi algo que fluiu do coração, mas sim era algo que o nobre pensava somente nele, com um objetivo errado de ter algo muito maior e de ter um reconhecimento muito maior, uma premiação e uma bênção muito maior. Então, que a gente possa usar essa história como uma reflexão. E um outro ponto também desse filho, uma outra característica desse filho mais velho é que ele também, além desses objetivos errados, ele é alguém que tem uma falta de intimidade. Ele não conhecia o pai, ele tinha uma falta de intimidade com o pai. Ele vivia e via o pai somente como alguém para quem ele poderia cumprir deveres morais, ele poderia cumprir apenas regras, objetivos, metas, mas não tinha um relacionamento. E aí eu quero pedir para você, líder, fazer um exercício na sua célula, né? Você pedir para eles e você até mesmo pensar em 3 pessoas diferentes, para a gente ilustrar essa questão da intimidade. Pede para eles abrirem e pensarem em 3 pessoas diferentes, né? Eles não precisam abrir para vocês nem nada, mas eles pensarem nessas 3 pessoas, pensarem num colega de trabalho, de escola, pensarem num amigo, alguém que seja mais próximo ali, e pensarem numa paixão, em alguém que eles estejam apaixonados ou já foram apaixonados. Então você pode ver que a sua conversa com cada um desses 3 muda, o seu nível de conversa muda. Com um colega que você vê todo dia ali, mas não tem uma intimidade, não é um amigo, você vai viver ali mais numa petição, vai pedir um favor, vai pedir uma coisa, vai pedir a outra, mas não vai ter um rasgar de coração. Já com um amigo, você já tem uma confissão. No amigo, você já tem algo muito mais aprofundado. Já na paixão, você já tem algo muito mais íntimo, já algo muito mais próximo ali até de uma adoração, ali próximo de uma contemplação, onde você fica admirado, você fica fascinado por aquilo. Então, a conversa, o nível de relacionamento com essas 3 pessoas muda. E a reflexão é: qual que é o tipo de relacionamento que eu estou tendo com o Senhor, com o meu Pai? Como um colega, onde só vivo pedindo, como um amigo que até gera uma confissão ali ou outra, ou como alguém que eu sou completamente fascinado. O problema do filho é que o filho se via como simplesmente um colega, algo assim, distante, e vivia uma vida somente de petição. Petição. Esse é o grande perigo, né? E um ponto extremamente importante para a gente finalizar essa aula. O irmão mais novo, quando ele sai da casa do pai, chega num certo momento em que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele tem a consciência de que ele está perdido. O maior perigo que a gente encontra ao falar do filho mais velho é que o filho mais velho ele não tem a consciência de que ele está perdido, porque a religiosidade cega. O fato dele estar na igreja, na casa do pai, ali do lado do pai, cega. Ele não consegue perceber que de fato ele precisa também da salvação e ele também está perdido, porque ele não tem a necessidade, não vê a necessidade de que ele precisa de uma salvação. Ele já está na casa do pai, ele não se vê distante. O filho mais novo chega num determinado momento da vida que ele cai em si. E aqueles que saíram da igreja, aqueles que se desviaram, que estão longe, chegará um momento em que eles também cairão em si.
e tomarão a consciência de que estão perdidos, mas os que ficam na casa do Pai, os irmãos mais velhos, dificilmente têm essa consciência. Então que nós possamos trazer uma reflexão sobre isso, né? Qual que é a nossa posição? Qual que é o nosso olhar em relação ao pai? Nós estamos como o filho mais novo, que sai da casa do pai e depois tem a consciência, ou o mais velho que fica ao lado do pai o tempo inteiro, mas sem consciência de que está perdido? Traga essa reflexão para você, para sua célula, sobre essa falta de intimidade que muitas vezes nós temos com o Senhor, com os objetivos errados que nós temos. Quais são os objetivos daquilo que eu faço? As ações que eu faço na igreja, o meu serviço voluntariado, o fato de eu estar frequentando a cela, eu faço isso por qual motivo? Qual que é o motivo que eu me submeto ao Senhor? Eu me submeto por medo ou por amor? E qual que é o sentimento que tem quando as coisas acontecem de uma maneira que eu não esperava? Eu fico com raiva ou eu espero no Senhor e confio no Senhor? São reflexões que você pode passar para a sua célula e eu creio que o Senhor vai abençoar muito a célula de vocês. Tenha uma boa célula, tenha uma boa semana e que Deus abençoe muito vocês.